Estamos de volta e olha, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. Tem jovem que vai até fazer assim, ó, para não ouvir essa palavra, né? Mas nós precisamos falar, ainda mais para jovens, né? Muitas vezes a gente começa assim a postergar, né, as nossas responsabilidades, a adiar, deixar para amanhã, né? Só que eu quero dizer para você, aquilo que você adia hoje vai vir como frustração para você depois, tá? E não é fácil frustração, tá? Então, assim, quando aquilo que você tá adiando hoje, vai te cobrar depois. E às vezes, gente, vem com peso mais assim, em dobro, né, do que se você tivesse resolvido naquele momento. Não é verdade? Então, assim, você até sabe disso, que eu tô falando pra você, não é novidade, só que na hora dá aquela sensação assim, não tem problema, né? Dá pra fazer depois, a pessoa vai entender, né? Mas, gente, não é assim, responsabilidade não é questão de dar um jeitinho, de aliviar, de pegar leve. Se eu sou responsável por alguma coisa, eu preciso cuidar disso, né? Quando a gente fala assim de responsabilidade, como se fôssemos os guardiões, seja no que for, tá? E aquilo, assim, tá na minha responsabilidade, tem o meu toque ali, né? Tem o meu nome, tem o meu jeito. Então, assim, quando eu começo a entender que responsabilidade não é ruim, né? Eu começo a ter uma outra visão. Então, deixar para depois, né? Você só vai adiar para mais um pouco, mas você vai ter que resolver. Então, às vezes, os jovens fingem que não é tão importante assim, né? Deixa de lado aí, né? Aí, no momento, dá aquela sensação de leveza, né? Sem pressão, sem cobrança, sem se esforçar muito. Só que o problema é esse aqui, ó. O que você adia, ele não desaparece. É sua responsabilidade. Só que eu falo assim que isso é muito reflexo da nossa criação também, né? Eu vejo, por exemplo, aqui em casa, né? Sou mãe, tenho 4 filhos aqui comigo e tem a mais velha, né? Então, os maiorzinhos a gente vai dando mais responsabilidades, aquilo que de acordo com a idade. Mas se você não dá essa responsabilidade, eles vão viver de uma forma assim como, eu sou obrigada a fazer as coisas, não eles, né? Então, o arrumar a cama, por exemplo, isso aqui não vira regra, eu sou obrigada a fazer isso. A gente pode fazer de vez em quando, com carinho, um mimo, mas não é minha responsabilidade. Então, eu sempre falo assim para eles, né? Olha, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, porque sempre tem imprevistos no amanhã, sempre acontece alguma coisa. E aí, como que você vai se sair dessa? Não vai fazer bem feito aquilo que era da sua responsabilidade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não sei como foi, né, a sua infância, a sua criação, mas olha, a vida, ela é dura. Então, assim, não tem como mais ficar enrolando. Quando a gente chega nessa idade de juventude aí, a gente vê, olha, por exemplo, os empregos tá mais complicado, né? Estão exigindo mais ainda, né? Um currículo melhor para os jovens, né? Então, se você não tiver uma qualificação, se você não se esforçar, se você não demonstrar que você tem isso, né? Você não vai conseguir. E eu me lembro uma vez, eu vi um vídeo de uma moça falando assim, olha, para trabalhar aqui, primeira coisa, além de eu conhecer, né, fazer entrevista com a pessoa, ela quer com o jovem, que ela contratava só jovens, né, na empresa dela. Era alguma coisa para isso, relacionada a jovens mesmo, né? Então, não lembro agora, que faz tempo. Mas ela falou uma coisa muito interessante, falou assim, olha, além de eu entrevistar, eu pergunto também para os pais como que é esse jovem em casa. Então ela até perguntou assim, né? Uma hora para a própria jovem, falou assim, olha, você lava suas roupas, né? Sua calcinha, por exemplo? Eu falei, eu não, minha mãe que tem que lavar, a obrigação é dela. Daí a moça respondeu para ela, mas quem usa é você. Eu falei, mas e daí? Então, jovem, eu quero te dizer algo, tá? Tem pessoas, você vai se deparar com empresários, né? Em grandes empresas ou até pequenas empresas aí, que tem pessoas que olham muito aí como que você trata dentro de casa, os seus pais, como que você ajuda dentro de casa. Então, assim, assumir responsabilidade, isso é desde quando a gente nasce, né? Então, a gente só vai aumentando, mudando, né, o tipo de responsabilidade à medida que eu tô crescendo. Então, assim, aqui em casa, por exemplo, a minha filha, ela arruma a louça, o café da manhã e do almoço. Eu falei, logo você vai arrumar das 3 refeições. Eu não quero. Eu falei, então não cresça.
né? Mas não tem como. Então, assim, são coisas assim que isso vai ajudando o quê? Eu sei que quando ela estiver numa fase da juventude dela, para o que ela tiver que assumir responsabilidade, ela não vai mais vai ter tanta dificuldade assim. Então, não adianta adiar, porque não vai desaparecer. Sabe o que vai acontecer? Vai acumular, né? E aí, a hora que chegar aquele momento e você tiver que resolver, já virou o quê? Uma bola de neve. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado, tá? E aí, só que essa bola de neve, ela vem como? Talvez como pressão, né? Atraso, como culpa. Então, vai vendo, olha o peso que isso tudo vai trazendo aí pra você, jovem. Coisa que você foi adiando, aí volta daquele jeito, né? Aí tem aquela sensação de você ficar perdido, e aí você pensa, como que eu cheguei nisso? Foi porque você abortou, você falou não lá quando era para ter resolvido, tá? Então, vamos assim, ser sinceros, né? Você sabe de tudo isso que eu tô falando, não é novidade para você, né? Só que o que aconteceu? Você foi deixando para depois, falou não, 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 tentando levar na maciota, né? Agora sim, sabe o que é quando a gente está adiando algo? A gente está fugindo da nossa responsabilidade? É como deixar uma louça acumulada. Há uma coisa que eu não gosto aqui em casa, é louça para o dia seguinte, né? Então tem que estar tudo em ordem. A pia, a hora que eu acordar de manhã, tem que estar tudo tranquilo ali para começar o dia, né? Eu não gosto. Então assim, imagina ali, uma louça suja, né? Se acumulando. Então, no começo é só um prato. Né? Aí você olha, pensa, deixei que depois eu lavo, né? E aí quando você percebe, não tem mais prato para comer, porque tá sujo, ninguém lavou, a pia tá cheia de coisa, aí você olha para aquilo, você vai fazer assim, ó. Aí que não vai dar vontade de lavar a louça, né? De arrumar, de organizar aquilo, porque um prato foi se acumulando, outras coisas, virou um multirão aí, né? Uma multidão aí de louça, de copo, de panela para você lavar. Então, quando a gente olha aquilo, como eu disse, quando você vai adiando essa responsabilidade fugindo, vai vir tudo em dobro, tá? E aí você vai olhar aquela louça, uma montanha de louça para você arrumar, vai tirar preguiça, desânimo e vai te cansar, tá? Precisava chegar nesse ponto? Não, tá? Então agora pensa, o que na sua vida já virou uma pia de louça? É um monte de louça aí para você arrumar, tá? Sabe, o perigo de fugir, gente, é muito sério. Às vezes a gente tá brincando, falando aqui, mas tem algo muito sério por trás disso tudo. Porque quando você foge o que você precisa fazer, você até ganha um alívio, um respiro momentâneo, tá? Mas você perde algo muito maior, sabe o que é? O progresso, tá? Porque se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer depois, aquilo que talvez, aquilo que para você fazer o depois, você poderia ter feito agora, vai te atrapalhar com planos ali na frente. Porque você poderia estar fazendo uma outra atividade, né, uma outra coisa aí e vai ter que parar para fazer aquilo e talvez perca oportunidades também. Consegue entender? É confuso, mas não é difícil se entender, tá? Mas é algo muito sério. Então a responsabilidade não é só para alguns, isso é para todos. Nós precisamos ficar aqui atentos com isso, tá? Quando esse progresso ele acaba sendo pausado na nossa vida, o que acontece? Travas começam a aparecer, entende? Então, a responsabilidade, ela pesa no começo. Talvez seja difícil, tá? Por isso que você tá adiando. Só que você precisa parar de fugir, tá? Começa pequeno. Começa a dar alguns passos aí, por exemplo, faz aquilo que você sabe que precisa fazer hoje, tá? Não precisa começar com várias coisas, mas dá um primeiro passo. Para de empurrar decisões importantes para o depois, né? E assuma o controle de uma área da sua vida, tá? Deus, eu falo assim, que Ele não nos chamou para a gente viver evitando a responsabilidade. Ele não quer que a gente faça isso, tá? Mas quando eu assumo a responsabilidade, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou construindo algo na minha vida. E isso, sabe o que exige? Atitude, tá? Então, vamos começar a colocar em prática isso? Vamos mudar isso hoje?
Aquilo que você falava, não, não quero assumir, não é para agora, depois eu vejo isso. Vamos parar? Vamos assumir essa responsabilidade, parar de fugir, tá? Então, hoje você vai parar de adiar. Você não vai mais adiar a partir de hoje, tá? Pense em algo que você já sabe que precisa fazer e que você está empurrando para o depois, né? Aí você vai tomar uma decisão, você vai fazer isso, ó. Comece hoje mesmo, mesmo sem vontade, tá? Comece hoje mesmo sem vontade. Então não espere o momento perfeito para você falar, hoje eu começo isso, né? Mas dê o primeiro passo. Tá? Adiar parece coisa leve no momento, só que sabe o que vai acontecer? Vai virar um peso depois. Tá? Então o que você está evitando hoje pode travar a sua vida amanhã. E muitos jovens, eles falam assim, eu quero crescer, eu quero ser um gerente, um diretor, né, um CEO, enfim, eu quero crescer, seja na parte profissional, né, na carreira profissional, seja num relacionamento, qualquer coisa. A gente quer sempre o melhor, não é? Só que aí se você não consegue manter, né, em fazer o certo, nas coisas básicas que você tem que fazer no dia a dia, não ache que quando chegar aquela coisa grande, você vai ter estrutura para conseguir realizar aquilo. Tá? Então, assim, comece essa mudança gradativamente, né? Um passo de cada vez, olhando, né? Olha, isso tá travando a minha vida, mas por quê? Porque eu tô aqui postergando, né? Enrolando aqui para resolver, para assumir essa responsabilidade, seja ela o que for, tá? Seja ela difícil, seja ela complexa, enfim. Mas olha, você não tá nessa sozinho, tá? Primeira coisa, você sabe que você tem um Deus que você pode sim pedir orientação, pedir ajuda para estar com você nesse momento, né? Seja por medo, às vezes a responsabilidade assusta, né, o jovem, mas isso não tem que te espantar não, tá? Como a gente ouviu, a partir do momento que eu tô assumindo uma responsabilidade, eu tô crescendo, amadurecendo, eu tô começando a ter o quê? Eu falo estrutura, né, para coisas maiores que ainda virão na minha vida. Então, ó, a partir de hoje, para de fugir, de ser um jovem frustrado aí, tá? Assuma a responsabilidade e vai pra frente para que você não fique mais travado em nenhuma área da sua vida, tá bom? Deus abençoe muito você, até o próximo vídeo.